O amor extremo de Deus pelo ser humano, pelo homem, que não tem como medir, como explicar. É muito bom, irmãos, a gente compreender o amor de Deus, porque quando a gente conhece o amor de Deus, dentro daquilo que Ele nos deu a conhecer, a gente não fica preso dentro do nosso orgulho, dentro do nosso mérito, dentro da nossa virtude, porque tem muita gente que pensa que o fato dele estar na presença de Deus estar concedendo isso e aquilo outro a ele, é pelo fato dele ser isso, fazer aquilo, trabalhar naquilo outro. Deu para entender? As pessoas se gloriam de si mesmo, diante de Deus. E diante de Deus, nós devemos se gloriar, não é de nós mesmos. Nós devemos se gloriar através de Cristo. Por onde eu glorifico a Deus, o meio pelo qual eu agradeço a Deus por tudo, não é pelos meus méritos, não é pelos meus feitos, não é pela minha bondade, não é pela minha santidade. Tem gente que se engrandece porque acha que é santo, pela sua virtude de santidade. É ou não é? O amor de Deus é grande por nós, amém. E vamos falar aqui sobre ele. Vamos falar sobre esse amor. Quero convidar vocês aqui para isso. Minha missionária Josiane está aqui nos comentários. Entendeu, gente? O amor de Deus é grande por nós, missionária Josiane, amém? Irmão. E a gente tem que saber o seguinte. Não é porque somos merecedores. Quando a gente conhece o amor de Deus, dentro da compreensão que Deus nos dá, na sua palavra, pelo que Ele fez por nós, a gente vai entender. Não se engrandeça, não se glorie de si mesmo, de suas obras, dos seus méritos, dos seus feitos. Tem gente que se engrandece, tem gente que é santo aos seus olhos, tem gente que é justo pela sua justiça. Essas pessoas, infelizmente, estão perdidas do amor de Deus ainda. Não conheceram o amor de Deus. Eu acho interessante que Jesus ele vai falar da oração do publicano e do fariseu. Jesus vai dizer que o fariseu entrou na presença de Deus orando assim: Deus, olha, Senhor, eu faço isso, eu faço aquilo, eu dou dízimo, eu oro, eu jejum, eu não sou igual a esse publicano, eu sou santo, eu sou bom e tal. A oração do fariseu foi se engrandecendo, mostrando a Deus as suas qualidades. O homem está perdido, viu, gente? Se for buscar mostrar a Deus e querer que Deus veja a qualidade dele, ele já está condenado 3, 4, 5 vezes. Agora, olha a oração do publicano, que era considerado pecadores. Os fariseus eram considerados os homens santos, os homens puros, julgando até os outros. Diante de Deus, eles estavam em mais miséria do que os publicanos. Olha a oração do publicano. Ele entra agora em oração, na presença de Deus. Jesus está dando essa orientação para mostrar aos discípulos como devemos entrar na presença de Deus. Como é que Deus contempla o homem. Olha aí. Aí o fariseu, o publicano vai orar assim: Senhor, eu não sou digno de estar em tua presença. Tem misericórdia de mim, pois sei que sou um miserável pecador. Eu não sou merecedor da tua bondade. Olha a oração do publicano. Ele mostrou a sua miséria diante de Deus, clamando, suplicando o amor de Deus, a misericórdia de Deus. Já o fariseu, que é os religiosos, eles entram na presença de Deus se gloriando da sua santidade, da sua vida justa, da sua vida pura, achando que é melhor do que os outros. É ou não é assim? No dia a dia, na realidade. Os religiosos se julgam mais santos do que os outros, a ponto de julgar os outros, a ponto de punir com o seu juízo precipitado. Olha, fulano vai para o inferno. Olha, fulano não é de Deus. Olha, fulano está condenado. E eles pensam que estão salvos pelas suas virtudes, nas suas devoções religiosas. Estão mais condenados do que os outros. Tanto aquele que rouba, que mata, que fuma, que estupra, está condenado ao inferno, quanto aquele que é papa, pastor ou padre, que é bom, que faz caridade. Todos os homens, independente do que eles façam, vivam ou deixem de fazer, já estão condenados, gente. Todos já estão condenados. E ninguém vai chegar na presença de Deus
por obra de caridade, por religiosidade, por devoção à igreja, por vida de escravidão dentro de religião, por mérito humano, por virtude do homem, por bondade do homem. Você pode fazer caridade, abrir obra social, alimentar todos os pobres do mundo. Você pode ter o dinheiro que tiver e dar todo o seu dinheiro aos pobres. Isso não vai te fazer alcançar o perdão, a justificação e a vida com Deus. Você, fazendo isso, continua julgado, condenado, sentenciado, indo ao inferno depois da morte. Deu para entender? O ser humano precisa entender isso. O amor de Deus, irmãos, é um amor extremo. Nós não temos como medir, nós não temos como entender esse amor de Deus. Não é porque eu sou bom, não é porque eu faço isso, não é porque eu ajudo o próximo. Isso é obrigação. Isso não é mérito para a salvação. Obra de caridade não é mérito para a salvação. Ajudar o próximo não é mérito para a salvação. Vida religiosa não é mérito para a salvação. Sem Jesus, ninguém terá o amor de Deus. Sem Jesus, ninguém terá o perdão de Deus. Sem Jesus, ninguém chegará à comunhão, à vida com Deus. Sem Jesus, olha o que a Bíblia diz. João 3,36. Quem tem o Filho tem a vida eterna. Quem não tem o Filho não tem a vida, mas a ira de Deus sobre esse permanece para sempre. Meu irmão, isso é Bíblia. Isso aqui não é o que eu acho, não. Isso aqui não é o que ensina a minha religião, não. Sem Jesus, ninguém receberá o amor de Deus. Olha o que a Bíblia diz, Romanos 8,1. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo. Não é em nenhum local, lugar, em coisa alguma. É em Cristo. Porém, todos que não estão em Cristo continuam julgados e condenados. Olha o que Jesus disse, João 3,18. Quem crê nele não é condenado. Mas quem não crê já está condenado. O amor de Deus para nós é em Cristo. Não é pelo meu mérito. Não é pela minha virtude. Não é pelo que eu faço ou deixo de fazer. Tem pessoas que se gloriam porque são muito religiosas. São muito devotas, escrava e submissa à religião. Tua vida é uma vida de sacrifício de tolo. Tua vida é uma vida vã. Tua vida de servir a Deus, de adorar a Deus, é vã. Porque tu estás seguindo um caminho diferente e errado daquele que Deus deixou. Ninguém vai estar na presença de Deus por nenhum mérito humano, por nenhum feito, em nenhum local. Olha o que a Bíblia vai dizer. Próprio Jesus Cristo, ele que nos trouxe essa revelação, dessa verdade que todos precisam conhecer. João 14,6. Meu irmão, a pessoa que lê isso aqui e guardar isso aqui, ele só é escravo, manipulado, vivendo como um negócio de homem dentro de igreja, dentro de religião, preso ao sistema, vivendo no anátema. Porque ele não quer ver o que a palavra ensina. Ele não quer seguir o que a palavra diz. Ele não quer acreditar na palavra. Por isso que Jesus disse, bem-aventurado não é aqueles que vivem sua vida religiosa, é aqueles que ouvem e praticam a palavra. Olha o que Jesus vai dizer em João 14,6. Eu sou o caminho. Não é um, é o artigo definido, singular, exclusivo. Jesus vai dizer, eu sou o caminho. E a vida. Ele diz, a vida, artigo definido, exclusivo, absoluto. Ele é o caminho, ele é a vida. E ele vai dizer, e a verdade. Ele não é uma verdade. Ele é a verdade. Tudo o que ele fala é a verdade. Deu para entender? Aí Jesus vai dizer, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai senão por mim. Rapaz, quando a gente para entender o que Jesus disse aqui, por que é que eu vou buscar alguma coisa de Deus dentro do que os homens estão ensinando? Se não é o que Jesus ensinou. Por que é que eu entendo que vou chegar a Deus por causa de um trabalho de culto, por causa de uma religião, por causa de uma obra de sacrifício? Se eu creio em Jesus e na palavra dele, eu entendo. E nisso eu vou ficar firmado. Não vou me mover.
que eu só posso estar em Deus, chegando a Ele, na verdade dEle, na vida com Ele, se eu estiver em Cristo. E por que é que o povo vive aí? Não, venha buscar a Deus aqui, você vai encontrar Deus aqui, você para ter de Deus isso e aquilo outro, tem que fazer aquilo, tem que fazer isso, é por meio disso, é por meio daquilo, e as pessoas colocam culto, colocam ritual, colocam cerimonial, colocam a igreja, colocam tarefa, colocam sacrifício, colocam penitência, colocam flagelo, colocam boa obra, colocam caridade, colocam karma, colocam um bocado de preceitos que a religião coloca para o povo viver como se fosse o meio para chegar a Deus, como se fosse verdade de Deus. O povo erra porque não quer ouvir a palavra. O amor de Deus não é por nenhum desse meio. O amor de Deus não é por nenhum desse caminho. A vida com Deus não é através desses critérios que colocam dentro das religiões. É através de Jesus, irmão. O próprio Jesus, ele ensinou isso pra gente. Eu sou cristão, sigo a Cristo. É essa palavra que eu guardo. É nesse conceito que eu vivo. É nessa direção que eu me submeto. Não é na do homem dentro de igreja. O amor de Deus por nós não é através dos nossos méritos, virtude. É através de Cristo. Então o amor de Deus é extremo, irmão. Quando a gente vai lendo a palavra, meu irmão, a gente vai contemplando, vai se chegando mais a Deus, na verdade, na luz, e afastando da mentira, do engano e das trevas, dentro desse conceito religioso.